Bom dia, boa tarde, boa noite, Emeb Falstahati! Que saudade! Cara, é muita saudade. Sétimo ano, Emeb Falstahati. É incrível, mas eu vou daqui, você vai daí e nós juntamos e aprendemos juntos nesse lindo, maravilhoso, extraordinário mundo da geografia. Vem comigo, eu sou o tio Ed e vou te levar agora para o mundo espetacular da geografia. Para isso, nós vamos começar a conversar sobre justamente pirâmide etária. Primeiro vamos entender, eu preciso de uma estrutura populacional. O que seria essa estrutura populacional? É uma coisa bem simples, nada muito elaborado. Eu preciso saber como a minha população está. Para isso, nós temos, de um lado, primeiro, né, a quantidade da população, que é importantíssimo. Eu tenho que saber quantas pessoas estão habitando aquela área que eu estou investigando, que eu estou trabalhando. A partir daí, eu tenho que saber quantos homens, quantas mulheres, né? Fazer uma análise da idade para saber o que essa população necessita. Aí eu tenho algo chamado estrutura da população. A partir dela, eu vou trabalhar a questão de idade e gênero. Lembrando, o nosso querido e amado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, trabalha com duas situações bem claras. Tá? Eu vou montar a pirâmide num eixo, num plano cartesiano, eixo X e eixo Y. No eixo X, eu tenho a quantidade da população em porcentagem, e no eixo Y, eu tenho de um lado as mulheres e do outro os homens. Aqui eu vou ter a idade. Então, esse eixo ele é composto pela idade. Tranquilo? Isso é importantíssimo para nós. Então, idade e gênero. Ok? Quando eu venho para cá, e eu vou buscar aqui, ó, IBGE, ele qualifica, deixa eu até deixar aqui, deixa eu colocar de novo aqui, ele qualifica em três grandes escadinhas. Jovens, de 0 a 19 anos, adultos de 20 anos a 59 anos, e idosos, anciãos, enfim, a partir de 60 anos. Então, essa é a classificação do IBGE dentro da nossa estrutura populacional. Aqui, rapidinho, só para a gente ter uma ideia, a população brasileira atualmente ela é de 211 milhões 740 mil 668 pessoas. Isso às 22 horas, 41 minutos e 46 segundos do dia 5 de julho de 2020. É uma população estimada. Tá aqui, população. E o que eu quero? Tá? Aqui, ó, eu abri IBGE, né? Eu não fui direto na página do IBGE, deixa eu abrir a página do IBGE aqui para nós termos uma noção. Eu abri a página do IBGE, é essa página aqui que vai abrir. Eu clico aqui, ó, em população, ela abre aquela página. Nessa página, eu venho aqui e clico em Santa Catarina. O que acontece? Ó, eu tenho a população de Santa Catarina às 22 horas, 42 minutos e 23, 24, 25, 26 segundos do dia 5 de 7 de 2020. 7.251.713 habitantes em Santa Catarina. Observem que eu tenho essa pirâmide aqui, ó. Eixo X e eixo Y, plano cartesiano. Vocês aprendem isso em matemática. A professora Rúbia está junto lá, o professor Felipe explicando isso daqui para vocês. Qualquer dúvida, chama a professora Rúbia, diz lá, professora,
Não entendi. E pode falar, foi o tio Ed que mandou te chamar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha aqui, ó. O que acontece? Aqui eu tenho percentual da população. Aqui eu tenho a idade. O que significa isso? A partir do momento que eu vou observando aqui, ó, de 0 a 4 anos, vocês lembram que até 19 anos são jovens. De 20 anos até 59 anos, adultos. A partir de 60 são os idosos. Então, o IBGE qualifica assim: desse lado, os homens, desse lado, as mulheres. Essa parte aqui está em percentual da população. Então, isso daqui é uma pirâmide etária de 2018 estimada. Tá? Aqui, se nós olharmos, em 2018, vocês deveriam estar aqui já, né? Entre 10 e 14 anos. Então, nós temos aqui, vocês estão em 3,24% da população de Santa Catarina. Olha como é interessante agora. Eu vou fazer uma projeção dessa pirâmide. Observem que ela diminuiu, né? Ela está diminuindo. Aqui, ó, o Brasil em laranja, em azul, Santa Catarina, tá? Por isso que ela é colorida desse jeito. Mas eu vou animar ela. Observem que aqui nós temos uma base e isso daqui está bem inchadinhas. É como se nós tivéssemos as pernas, aqui o barrigão do indivíduo e lá vai para a cabeça. Olha como isso vai mudar. Olha só, isso é uma projeção que eu estou avançando os anos, olha. Olha como vai ficando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Estou chegando em 2060, olha como vai ficando mais retinho. Olha como vai ficando mais retinho. Então, olha como é interessante isso. A mesma coisa eu posso fazer o contrário, né? Eu posso sair lá de 2060 e voltar aqui em 2018. Vou animar. Ó, ela já começou a mudar, ó. Tá vendo que ela tá alterando aqui, ó? Ela tá voltando a ser aquilo que ela era antes, né? São comparações e é bem interessante, eu gostaria que você observe, brinque bastante com isso daqui, observe os dados, mas vamos lá. Eu quero que você trabalhe um pouquinho mais. Eu vou vir aqui novamente na página central do IBGE, vou buscar aqui cidades e estados, vou clicar aqui em Lages, já tem ali Lages, Santa Catarina e o código da cidade para o IBGE, 429.300. Já tenho aqui a cidade de Lages, né? Dados importantes aqui para nós, antes de nós ir lá olhar. Aqui eu já tenho o desenho do território municipal. Área territorial de 2.637,660 quilômetros quadrados. População estimada em 2019, 157.544 pessoas. Uma densidade demográfica de 59,56 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando, para que eu possa chegar nesse número, eu pego a população e divido pela área, né? Para que eu possa ter esse número aqui. Então, eu pego a população e divido pela área. Aí eu chego justamente nisso daqui. Escolarização de 6 a 14 anos, 97,3, e DHM de 0,770. Aqui eu ainda posso acompanhar os dados de mortalidade infantil, que é o número de pessoas que acabam morrendo até 1 ano. Eu posso buscar receitas realizadas, o que recebeu o município, despesas empenhadas, o que gastou, e o PIB per capita. Isso é extremamente importante. O nosso prefeito Antônio Seron, né, esse ano nós temos eleição, e o gentílico é lagiano. Agora, quando eu venho para essa página aqui, vocês viram que eu cliquei aqui, ó, saiba mais no portal Cidades, e ele veio buscar uma condição completamente nova para nós. Eu tenho aqui trabalho e rendimento, isso daqui é extremamente importante. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho trabalho e rendimento, eu posso observar a economia da cidade. Ah, tio Ed, mas eu tenho uma economia aqui, ó. Ó, realmente, eu tenho uma economia aqui, ó. E aqui eu vou buscar, ó, os dados da economia que nós temos aqui
no nosso município. Então, eu posso observar aqui como funciona o percentual, ó, renda per capita, a receita, os índices na questão de IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano do município, o total de receitas e o total de despesas. Então, olha só como a gente consegue dar uma olhada em cada um desses números, observar como está colocado. Mas o que importa para mim é a população. Então, eu volto aqui para a população, observo aqui, né? Vou buscar esses dados, observar, são 5.570 municípios no Brasil, ok? Nós ocupamos a 160, centésima, 68ª posição em população no Brasil. Tá? No estado nós éramos o 8º, né, lá em 2000 e... Isso aqui deve ser dados de 2010. E na microrregião nós somos o primeiro, porque é a região aqui de Lages. Agora, o que eu quero que você observe é essa pirâmide. Esse cinza é no Brasil. Esse verdinho claro é os homens de Lages e esse azulzinho são as mulheres. Então, tem a pirâmide etária de 2010. Em 2010, vocês tinham de 0 a 4 anos. Então, vocês estão aqui nessa faixa. Nessa faixa, 5.384 são homens e 5.220 são mulheres. Eu estava nessa faixa aqui, ó, aonde eu tenho 5.009 homens e mulheres, só um minutinho aqui, vem cá, querido, 5.686. Então aí vocês têm a noção, e aqui vocês vão poder olhar, é só entrar no site do IBGE, toda essa condição. Suede, para que serve isso? Vamos supor que você seja eleito prefeito de Lages em 2020. Você se candidata a prefeito, ganha a eleição em 2021. Como eu vou começar? Então eu venho e olho a estrutura populacional. Então aqui eu tenho a idade e aqui a quantidade de pessoas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar esses dados. Educação, preciso investir. Mas olha a geração de emprego que eu preciso. O que eu tenho que fazer? Trazer empresas para a cidade. Eu preciso trabalhar urgentemente na questão de empresas. Além disso, preciso melhorar o grau de escolaridade. Quanto mais faculdade, quanto mais organização, quanto mais cursos técnicos eu tiver, melhor. Eu vou qualificar a mão de obra. Além disso, eu tenho que atender a saúde para essa população adulta. A população idosa, nós estamos começando a ficar idosos. Olha só que interessante. Olha só, com mais de 100 anos, nós temos 100 ou mais anos, 3 homens e 18 mulheres. À medida que eu for baixando aqui, ó, vocês estão vendo? O número de mulheres é sempre maior. Olha só como é interessante. Mas aqui, ó, se eu observar, eu tenho uma população que está envelhecendo. Então também tem que ter uma atenção para essa condição. Até porque vem aumentando aqui, ó. Olha só. Olha como já vem aqui, ó. Olha só. Eu tenho 2.000 homens e 3.000 mulheres. Aqui eu vou ter praticamente 4.000 mulheres e 3.300 homens. Cara, isso dá uma diferença enorme. Então eu tenho que dar uma atenção muito grande para essa área aqui também. Então eu vou observando aqui, vou vendo onde eu vou trabalhar a partir do momento que eu assumir. Isso daqui é uma pirâmide etária bem simples de fazer se você tiver os dados da população. Aonde que eu busco esses dados? No IBGE. É simples, é fácil e rápido. Então tá ali, ó, pirâmide etária é o gráfico que representa as quantidades da população masculina e feminina por faixas de idade. Nós temos a expectativa de vida, que é qual a idade que vai atingir, né? A idade aqui, por exemplo, aqui em Lages nós temos pessoas com mais de 100 anos, então isso seria expectativa de vida, né? Não é, mas é o ponto máximo que nós chegamos ali. A esperança de vida ao nascer, o que significa isso? Nasce e vai diminuindo aqui, tá? Por exemplo, vamos pegar uma pirâmide etária aqui, ó. Pirâmide etária. Não vou nem colocar os acentos, porque eu quero rapidinho aqui
só para nós termos uma noção do que são essas pirâmides etárias. Então, por exemplo, deixa eu pegar essa daqui. Olha como é interessante essa pirâmide. Tá? Ela ainda não está do jeito que eu quero. Aqui, ó. Olha como a base disso daqui é larga e como ela vai afunilando. Ó. Olha a expectativa de vida, ela não passa dos 80. Tá? Olha só aqui, ó. Olha como vai se alterando. Olha essa daqui, ó. Tá? E observe que quanto mais pobre o país, maior essa base. Olha só, essa é a evolução do Brasil. À medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando mais reto, mais homogêneo, né? Ele vai ficando mais homogêneo, essa condição da pirâmide etária. Então ele vai mostrar justamente, olha só essa pirâmide aqui, essas condições como nós vamos observando. Então, ó, homens e mulheres, tudo direitinho, bem bonitinho, as pirâmides etárias. Se nós temos mortalidade, se nós temos a condição de expectativa e esperança de vida, corresponde a quantos anos em média as pessoas viverão e foram mantidas em condições de vida no momento em que a previsão foi realizada. Estima-se que a população brasileira seguirá crescendo em ritmo lento até 2050, nós vimos isso ali justamente no site do IBGE, quando a taxa de natalidade ficará abaixo da taxa de mortalidade e a população passará a diminuir. Turminha, temos ainda aquele maravilhoso, extraordinário caderno de exercícios e hoje eu preciso que você faça a atividade no seu caderno, então aí vai as tarefinhas. Aqui você vai copiar na 1, você vai colocar lá a alternativa correta sobre a população brasileira. Você copia. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo e concentra as maiores densidades demográficas em áreas próximas ao litoral. Aqui você tem que fazer uma continha. Ó. Considere os dados abaixo e faça o que se pede. Você precisa achar eu tenho a população absoluta do Piauí, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas eu quero a densidade demográfica. Então, eu pego esse número e divido por esse. Eu pego esse número e divido por esse. Esse número e divido por esse. Aí eu vou tendo a essa área. Qual das unidades da federação da tabela é mais populosa e qual é a mais povoada? Então, você vai colocar ali. Resolva os itens abaixo e responda. Crescimento vegetativo. Aqui é só copiar. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. O que é natalidade e o que é mortalidade eu expliquei. Então, bastante observação nisso. Os dados da tabela apresentam taxas atuais de mortalidade. Então, está aqui a mortalidade. Aí você vai fazer esse gráfico e vai copiar lá no caderno. Tá? Vai fazer igualzinho ele está aqui. Ó. Isso é bom para a gente já treinar gráfico, já ver o eixo Y e o eixo X. Aqui, no caso, eu tenho um eixo Y em porcentagem e um eixo X em anos. Aí vem as perguntas. A taxa de mortalidade brasileira apresentou redução ou crescimento de 2010 a 2016. O que pode ter ocasionado esse fenômeno, você vai colocar ali. Tá? Complete as frases. Pirâmide etária é um gráfico que representa as quantidades de população masculina e feminina por faixas de idade, trazendo dados importantes para o planejamento de políticas públicas. Copia lá no caderno bonitinho. Aqui a mesma coisa, você vai copiar esse enunciado e vai colocar que o analfabetismo no Brasil ainda é muito alto e grande parte dos jovens está fora da escola. Paramos aí. A nossa aula encerra aqui com as atividades. Vocês viram ali que nós temos algumas atividades para serem feitas e, é claro, eu confio, você está fazendo lá bonitinho no caderno. Quando voltar, eu vou olhar o seu caderno para ver como nós estamos indo nessa condição. Turminha, um grande abraço, um grande beijo, um abraço enorme na família. Fiquem com Deus e fui!